Glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Amém, irmãos. Então nós vamos dar sequência à série O Poder de Deus e as Nossas Fraquezas, onde na semana passada nós começamos o capítulo 12. Mais uma vez eu reforço a importância daqueles que não assistiram, não ouviram, ouçam. Irmãos, temos um material muito abençoado dessas pregações de 1ª e 2ª Coríntios. Irmãos, é para nós realmente edificarmos a nossa vida. Nós falamos na semana passada até o versículo 10, do 1 ao 10. Só que eu quero, antes de qualquer coisa, eu quero recapitular. Semana passada falamos que Paulo, ele acabou sendo forçado a contar sobre as suas experiências, sobre as suas revelações, pois ali haviam aqueles que eram chamados de superapóstolos, aqueles falsos mestres ali que ali estavam, e Paulo se sente obrigado a realmente trazer exemplos de revelações espirituais, para que esses homens parassem muitas vezes de menosprezar a Paulo, dizendo que ele não era um homem de Deus, que ele não tinha revelações, que ele não tinha intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Porque Paulo, ele era um homem que trazia no seu ministério, as marcas do seu ministério eram compostas do amor, de coisas que ele sofreu, que ele viveu por Cristo, e aquilo era uma prova de quanto ele estava abrindo mão do seu próprio eu por amor a Jesus e também às pessoas ao qual Jesus deu a sua vida, que era a igreja. Paulo expõe essas revelações, mas o que eu achei mais interessante, eu até esqueci de falar semana passada, que Paulo expõe as revelações 13 anos. Ele tem essa revelação, e após 13 anos ele conta isso. Então realmente ele se sentiu obrigado e entendeu que aquele era o momento de compartilhar. Ele não saiu falando para as pessoas, ele não saiu contando as suas ganhas. 13 anos, irmãos. Muitas vezes Deus faz uma coisinha desse tamanho, às vezes a gente se infla, a gente se acha, a gente sai contando, dizendo para todo mundo. Esse homem demorou 13 anos para fazer isso, pastor Igor. E ainda a forma que ele contou na semana passada, pela qual nós vimos, ele usa ainda a terceira pessoa. Ele não diz eu, Paulo, ele diz eu conheço um homem. Ele fala como se não fosse ele. Tamanha era o zelo e o cuidado que ele tinha de não se aparecer, de não se ensoberbecer, de demonstrar realmente humildade e dependência a Cristo. Ele contando suas experiências, ele acaba demonstrando ali também, nós vimos na semana passada, o seu real orgulho. Qual era o orgulho de Paulo? Quem é que lembra aqui? Era a sua fraqueza, irmãos. Muitos de nós precisam aprender com o apóstolo Paulo. Você ser fraco, não tem nenhum mal nisso, porque a fraqueza, ela demonstra que nós precisamos de alguém que tem poder, e esse alguém é o Espírito Santo. O Espírito de Deus, 3 vezes Paulo orou pedindo que tirasse aquele espinho na carne, mas o próprio Deus, o próprio Jesus disse para ele: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, quer ter poder de Deus, realmente reconheça as suas fraquezas. Se orgulhe em ser dependente de Deus e não ser alguém que é independente, que acha que tem um braço forte, que tem vitalidade e que resiste todas as coisas. Só acha, né? Que não há um homem que consiga se manter santo, que consiga perseverar uma vida de fé sem o próprio Deus ao seu lado, sem o Espírito Santo no seu coração. Então, dito isso, se você quiser, de forma mais clara e mais profunda, essa mensagem está disponível no canal da igreja no YouTube. Amém? Glória a Deus. Então quero trazer como tema
da palavra desta noite, paralisados pelos ressentimentos. Versículo 11, capítulo 12 de 2 aos Coríntios, versículo 11 diz assim, ele continua ainda falando mais uma vez que ele foi insensato. Ele diz assim: fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada eu sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. Olha que interessante. Paulo tinha realmente a preocupação, Ítalo. Ele tinha preocupação com os coríntios. Ele demonstra isso na prática, pois ele se permite passar por situações desconfortáveis, desfavoráveis, em prol dos coríntios, para que o real evangelho permanecesse de forma exposta. O que estava acontecendo é que os coríntios aqui, eles constrangeram Paulo. Constrangeram ao ponto dele se obrigar a gloriar-se, se sentir obrigado. Por que aconteceu isso? Porque os coríntios aqui estavam dando ouvidos, eles davam ouvidos aos falsos profetas, e com isso eles foram enganados a respeito de Paulo, e começaram a achar que Paulo era uma farsa. Aqui Paulo parece que ele está quase pedindo desculpas, mas não é, irmãos. Nós vamos entender no decorrer do capítulo que Paulo estava realmente preocupado com os coríntios, e esse era o motivo dos seus argumentos. Por que Paulo se sentiu tão incomodado com muitas vezes contar as suas ganhas, contar as suas revelações? Porque Paulo, ele preferia muito mais escrever sobre Jesus. Ele preferia muitas vezes falar mais de Jesus e menos dele, exaltar a Cristo, pregar a Cristo e esse crucificado, que morreu em favor de nós, que ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Essa era a mensagem, que todo aquele que nele crê seria salvo, aquele que precisava abandonar sua vida de duplicidade para viver uma vida única. Essa era a mensagem dele. Só que esse primeiro versículo, ele já diz que Paulo sabia que ele nada era. Mas de igual forma, assim como ele também sabia que esses superapóstolos também nada eram, mesmo pensando ser alguém. Deixa eu falar uma coisa para ti, isso já cabe para nós nessa noite. Nenhuma pessoa pode se achar, irmão, ou deve se achar. Todos nós somos dessa forma. Como Paulo, devemos saber e entender que nós não somos nada. Sabe quanta arrogância nós temos visto nos nossos dias? E por pior, irmãos, pasmem, deixa eu falar uma coisa para vocês. De repente vocês não sabem, sabia que é dentro da igreja? Talvez vocês achem que é lá na rua, que é no mundo que há arrogância, que há soberba. Não, mas deixa eu te falar, não é lá. Você sabia? É aqui, é no meio da igreja. Não digo somente nesse lugar, mas em todos aqueles lugares que estão abertos hoje, pregando a palavra, ou tentando de uma forma parecida, diluída, mas que se dizem ser uma igreja onde muitas vezes quem brilha não é o Senhor, e brilham são as pessoas dentro das igrejas. Mas só que Paulo, ele se sente incomodado aqui. Paulo não ficou incomodado pela presença dos superapóstolos. Paulo não ficou enciumado porque começaram a aparecer aqueles caras se dizendo ser os tais. Paulo não estava com inveja, mas foi a influência que eles causaram entre os cristãos coríntios que incomodou o verdadeiro apóstolo, porque eles começaram a pregar um evangelho tabajara.
Te lembra do Cacete Planeta? Organizações da Bajara. Dá uma musiquinha. Quem é os mais velhos aqui pode denunciar aí. Pode dizer que ouviu. Vai dizer que não. Pode levantar, irmão, sem medo. Ser feliz. Aleluia. Então isso aí é bom para a gente ver quanta coisa a gente já viveu, irmãos. Ei, deixa eu falar, por graça de Deus. Então tu tem motivo para agradecer. Senhor. Então o que estava acontecendo aqui? O grande problema é que esses homens, os superapóstolos, eles vinham recomendados. Eles vinham com cartas de recomendação de Jerusalém. Só que Paulo fala para eles aqui, presta atenção no que ele diz ali, no versículo 11, ele diz assim: eu devia ser recomendado por quem? Por vocês. Não precisava que ninguém me recomendasse, porque vocês são as minhas cartas escritas, as cartas vivas. Era isso que queria dizer ali em 2 Coríntios capítulo 3, quando fala das cartas vivas. Ou seja, as marcas do ministério de Paulo estavam impregnadas no coração daqueles homens pelo ensino. Então vocês, coríntios, vocês não eram para estar acreditando nisso, vocês eram para estar acreditando no que vocês viram. Não só ouviram de mim, mas viram as marcas da cruz, as marcas da renúncia, as perseguições, os sofrimentos, os abandonos que eu tive. Era isso. Aí olha o 12 comigo. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês, com grande perseverança. Quando Paulo plantou a igreja, quando ele plantou essa igreja em Corinto, o que ele fez? Ou seja, Deus fez através dele, vamos consertar. Deus realizou milagres através da vida dele e daqueles que ali estavam juntos. Realizou sinais do apostolado, milagres, evidências sobrenaturais que demonstravam a autoridade de Paulo como um verdadeiro e genuíno apóstolo. Porque aqui, irmãos, nesse período, os apóstolos comissionados por Jesus, como seus portas-vozes, aqueles que eram oficiais, realmente estabelecidos pelo Cristo, eles receberam dele o poder para fazer as mesmas maravilhas e feitos poderosos que Paulo fez, e que o próprio Jesus fez na terra. Olha a igreja de Atos, olha a igreja primitiva, andava em sinais e maravilhas. Eles foram outorgados, houve sobre eles uma capacitação dada pelo Espírito para trazer o que? Evidências de que eles eram realmente aqueles que eram filhos de Deus, que eram aqueles que eram a igreja do Senhor, que eram um corpo de Cristo. Foi por um tempo, foi por uma forma que Deus escolheu agir daquele tempo. Depois daqueles momentos, nós nunca mais vivemos na história da igreja coisas como a igreja contemporânea, a igreja desse tempo aqui, a igreja que realmente nasceu ali no livro de Atos. Tivemos relances, nuances, tivemos momentos, tivemos lugares que foram e tiveram avivamentos, mas foram avivamentos limitados. Mas esse período aqui era algo sobrenatural, onde aconteciam coisas cotidianas, diárias. Então ele fala isso como prova legítima do seu apostolado. Agora, por que ele falou isso? Porque aparentemente os superapóstolos, aqueles que se intitulavam ou que receberam esse título, eles não possuíam essas credenciais, ou seja, não tinham sido escolhidos por Jesus, não tinham sido outorgados com poder e não tinham visíveis milagres nas suas vidas que o acompanhassem nessa rotina diária. Então por isso que Paulo diz: olha, deixa eu falar uma coisa, o que eu estou fazendo com vocês aqui é trazer o que? Vocês olhem, analisem o evangelho que eles pregam e o evangelho que eu trouxe.
vejam se há demonstração de vida e poder, se há realmente na vida deles e na minha. Era isso que Paulo estava falando. Ou seja, façam uma comparação. Comparem nesse momento se o que é de verdade é o que vocês ouviram falar de mim ou o que vocês estão vendo. Aí ele entra no 13, ele diz: em que vocês foram inferiores às outras igrejas? Porque Paulo está respondendo uma série de perguntas. Essas cartas eram séries de palavras e de dúvidas que esses coríntios tinham. Essas coisas tinham sido geradas no coração deles por tudo aquilo que estava acontecendo. Então ele diz: em que vocês foram inferiores? Vocês se acham que foram inferiores? Exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. Ou seja, ele faz até uma pergunta, eu li errado aqui. Ele fala assim: em que vocês foram inferiores às outras igrejas? Exceto no fato de que eu nunca ter sido um peso para vocês? Aí ele ironiza e ele diz: perdoe-me dessa ofensa. Paulo não foi um fardo para a igreja de Corinto. Aqui eu quero que você preste atenção. Ou seja, um peso ele não foi. Ele não foi para os cristãos de Corinto porque ele não exigiu salário, ele não exigiu ofertas, ele não exigiu nada por seu ministério. Mas então, pastor, por que ele pede perdão aqui então? Por que ele pediu perdão? Aqui ele está fazendo realmente um comentário irônico. Ele está ironizando porque o contrário do que fizeram esses falsos apóstolos, que extorquiram aos coríntios, sendo pesado para eles. Ou seja, esses caras cobravam. Sabe aquelas coisas parecidas com hoje? Sorrisinho amarelo. Sabe aquelas coisas parecidas com as igrejas hoje? Que cobram, muitas vezes por uma oração. Você sabia que para orar por alguém no hospital, às vezes, tem pessoas que cobram para orar por um enfermo? Vocês sabiam disso? Eles nunca leram aquela parte que diz: de graça recebeste, de graça dás. Eu acho que isso aí não está na Bíblia deles. Então Paulo estava enfrentando coisas semelhantes a essa. Cobram para fazer um casamento, né? Vai fazer um matrimônio de alguém? Não, eu cobro. Eu preciso de uma oferta, preciso dar uma oferta. Não uma cobrança assim: vou te cobrar tanto. Não, precisa dar uma oferta. Mas que oferta? Não, uma oferta boa, uma oferta que Deus tocar no teu coração. Aí 200, não, uma oferta boa. Aí vai indo, né? Uma oferta boa que Deus toca. Não, 500, não, uma oferta boa, uma oferta generosa. Aí vai indo. Ele não dá preço, mas a pessoa mesmo vai botando. Irmãos, aqui no Brasil, aqui em Pelotas, existem pessoas que vivem como os coríntios estavam vivendo, num contexto desse jeito. Aqui não. Aqui você sabe que não é assim, mas em outros lugares você sabe que realmente faz parte disso. Ou seja, vão na tua casa para levar a tua ceia para receber o dízimo. Eu levo a ceia na tua casa, mas o grande negócio é pegar o envelope. Será, pastor? Será? A ceia, ela só tem função quando é realmente celebrada no corpo, irmãos. É a comunhão. A ceia é o partir do pão entre os irmãos aqui ceiando em torno de Cristo. Chegar lá e comer uma ceia sozinho é que nem ceia online que inventaram. Nós nunca fizemos durante a pandemia desse jeito. Cada um na sua casa comendo o seu pão. Se a ceia ela se reflete no partir do pão, todos juntos como igreja, olhando no olho, consertando uns com os outros, pedindo perdão, falando do que Deus tem feito, louvando a Deus pela vida do irmão. Eu acho um pouco diferente do que foi ensinado pelo próprio apóstolo Paulo e pelo Cristo. Vocês não acham?
Tem alguém aqui, irmãos? É como se Paulo aqui estivesse dizendo, e aqui, irmãos, muitos de nós ainda são desse mesmo jeito. É como se Paulo tivesse assim, Michele, dizendo: só tem valor se cobrar. Ele faz como se ele estivesse fazendo uma pergunta. Só tem valor se eu cobrar, então? Só tem valor se eu fizesse como eles fazem? Ou seja, é isso que serve de confirmação do meu apostolado? Ou seja, pedir algo em troca, extorquir, tentar algo, fazer algo esperando algo de vocês? Bem parecidinho com hoje. Você quer o teu milagre? Faça a tua troca. Você quer prosperar? Faça a tua troca. Você quer que mude o teu casamento? Faça uma troca. Oferte, sacrifique no altar. E a Bíblia, onde fala que sacrificar sem obediência não tem valor algum, também eles tiram da Bíblia. Não deve dizer na Bíblia deles, né? Olha como a gente é manipulado às vezes, irmãos. Você e eu temos Bíblia, e muitas vezes a gente quer viver de arrepio. Eu e você temos uma palavra sólida, que nos confronta, que fala que nós somos aqueles que precisam de Cristo e mudar. E muitas vezes nós queremos coisinhas, queremos enfeitezinhos, queremos coisas para nos apalpar, para pegarmos, para nos apropriarmos. Uma fé infantil. Eu preciso ver para crer. Eu preciso. Isso é infantil. Parece com hoje a igreja tão infantil dos nossos dias, que não acredita nas palavras que foram realmente estabelecidas como verdade e precisam fazer prova. Deixa eu contar uma coisa para ti. A Bíblia, ela é verdade. Ela não é um continho. Ela não é um conto histórico. Ela não é uma fábula. Ela não é uma história em quadrinhos. Ela é a verdade de um Deus que veio à terra realmente para viver e mostrar o exemplo de como nós podemos viver através do seu Espírito, com essa graça capacitadora e sermos alguém transformado. Esse é o Evangelho. Versículo 14 diz: agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens. Olha só. Mas vocês mesmos. Ei, eu não desejo os bens de vocês, eu desejo vocês. Além disso, os filhos, eles não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Paulo declara aos cristãos coríntios que quando ele vier, embora receba ali uma coleta que era para os santos da Judéia, ele se encarregou de ir lá com os irmãos junto dele para coletar essa oferta preparada pelos coríntios para ajudar aqueles que padeciam, que passavam necessidade. Ele não ia receber dinheiro para ele, para o seu uso. Ele não ia se apropriar daquele dinheiro para o seu uso pessoal. Ele continuara a sua prática anterior entre os cristãos coríntios de se sustentar e não ser um peso para os cristãos coríntios. Por isso que ele deixa muito claro aqui, preste atenção: vou visitá-los novamente e não quero ajuda financeira, pois o meu desejo é vocês, a minha preocupação é com vocês, a minha preocupação é com o coração de vocês, é que o coração de vocês seja meu, seja comigo, seja um com o meu. Ou seja, vocês são o motivo da minha atenção. Era essa a pegada de Paulo, é essa a pegada de um pastor verdade, de um pastor verdadeiro, deve ser isso. O apóstolo, ele queria o coração e a afeição deles, Guilherme. Ele não queria o dinheiro deles.
Um ministro pode ser um peso para uma congregação. Quando ele recebe um salário muito alto e de forma desapropriada. Quantas denominações, irmãos, o seu líder é um peso para bancar aquele homem, para pagar os seus luxos, para pagar a sua vida, o seu status, as suas viagens, os seus investimentos, os seus eletrodomésticos, os seus carros. A gente ouviu aqui mais de uma vez que não é errado um pastor viver do ministério. Aquele que vive do altar, que coma do altar, é correto, é sim, mas tendo uma vida de uma forma simples, sem falta de algo, que a igreja possa manter esse pastor, que o pastor consiga ter uma vida tranquila, que possa educar os seus filhos, colocar os filhos num colégio, ter as suas contas pagas e ter um dinheiro para desfrutar um momento ou outro de um lazer. Não tem nada errado com isso. Agora tem lugares que esses homens, eles são pesados. Eles extorquem as pessoas. Por isso que tem dízimo, tem oferta, tem primícias, tem parceiro disso, aqui. Recolhe oferta em célula, em grupo familiar, recolhe oferta de tudo que é jeito. E era isso que estava acontecendo. Esses homens vinham com esse mesmo, deixa eu falar, essa forma de liderança que hoje existe nos nossos dias, não é de agora. Isso já vem de muito tempo. Paulo enfrentou isso. Paulo se levantou, e cadê nós? Que muitas vezes temos a verdade, que sabemos da verdade, que vivemos a verdade e ficamos calados. É tão errado quanto aqueles que estão de braços dados com esse ter uma mensagem, se você não ecoar ela. De nada vale você ter uma verdade, se você não compartilhar ela, se você não acreditar nela. Aquele que trabalha por causa de Deus, ele deve ser apoiado pela causa de Deus. Ou seja, aqui aqueles que estão nessa casa sabem, desde o início da comunidade, nós nunca precisamos ir para o grupo da igreja pedir oferta. Nós nunca precisamos chegar em ninguém para ficar pedindo, para pagar as contas da igreja. Nós sabemos, se foi Deus que levantou, se foi Deus que começou essa obra, o próprio Deus vai manter. Por isso que eu não vivo de ameaça. Eu não vou ficar mais. Tranquilo, desde que tu esteja em Cristo, vai com Deus. Aqui não tem ameaça, aqui é transparência, aqui é verdade, aqui é sinceridade. Aqui é olhar no olho e admitir, dizer que está bom. Aqui a gente não está para brincar. Eu não vivo da igreja, irmãos. Eu tenho meu trabalho. Eu vivo do meu trabalho, com o esforço que Deus me dá, com esforço, com a prosperidade que Deus. Então, autonomia para falar isso. Eu tenho autonomia para falar isso. Aqui nós temos que ser leais. Temos que ser pessoas que estão junto, carregando esse mesmo fardo, dizendo: pastor, eu estou contigo, eu confio naquilo que Deus colocou sobre a tua vida, e eu vou caminhar do teu lado, até que eu te mostre o contrário. Se eu te mostrar o contrário, tu pode ir embora. Se eu te mostrar alguma farsa, pode ir embora. Mas enquanto eu me manter fiel àquilo que eu prego, você tem que honrar, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque há um monte de salafrário, há um monte de pessoas que estão brincando e estão recebendo aplausos, e parece que são melhores, como esses apóstolos aqui. Pareciam que eram melhores que Paulo, e Paulo deu a vida. Um verdadeiro pastor é aquele que ama as pessoas, não as coisas que elas fazem, o que elas dão.
Ai daquele homem que se engrandece, se enriquece com as ofertas dos fiéis, fazendo fortuna com a piedade dos pobres. Fortuna com a piedade dos pobres. Quantas denominações as pessoas têm um salário mínimo? Eu conheço histórias de tiazinhas que vendem as coisas dentro de casa para dar dízimo na igreja e oferta. Irmãos, tu acha que isso agrada ao coração de Deus? Em vez da igreja servir essas pessoas que padecem, passam necessidade, em vez de ser aqueles que ajudam, obrigado irmão, ajudam, são aqueles que tiram ainda mais para deixar essas pessoas piores. E aí vão para a igreja fazer aqueles videozinhos que diz: quando eu vim para cá minha vida prosperou. Mentira! Tudo ensaiadinho. Sabe aquela historinha do super ensaiadinho? É isso aí. Nesse homem que valoriza o dinheiro, ele está sentado no trono, reinando. O dinheiro está reinando no seu próprio coração. O seu Deus não é o Senhor Jesus, o seu Deus é Mamon. Paulo diz assim: porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos, é isso que eu desejo. Esse era o sentimento de Paulo. Esse é o testemunho de todo ministro piedoso. Eles não servem para o que podem obter do povo de Deus, mas para o que podem dar ao povo de Deus. Ou seja, quem tem que se doar realmente são os líderes. A igreja, irmãos, sabe essas arrecadações que nós temos aqui? Elas precisam primeiro pagar as contas, as despesas, e depois ser revertidas em vidas. Naquele cara que está desempregado, que precisa de uma ajuda, naquele que não está conseguindo pagar a luz, não está conseguindo pagar as contas, a igreja entra nisso, com pessoas que realmente fazem parte desse corpo. Agora, se você perguntar para mim: pastor, tu já consegue fazer isso aqui na igreja? A tesouraria, o tesoureiro consegue fazer? Não, não consegue. Por quê? Porque não tem o suficiente ainda para fazer isso. Mas na hora que tiver, pode ter certeza que vai ser feito. Porque nós temos obrigações primeiro para honrar. Porque se amanhã ou depois cada um de vocês decidir ir embora daqui, e tranquilo, irmãos, e congregar em outro lugar, quem fica responsável ainda continua sendo o pastor. Este é o coração de Jesus para conosco. Muitos pensam que o que Deus realmente quer é o que eles têm, mas Ele realmente, Ele não quer isso, Ele nos quer. Esse é o ensino de Cristo. Esse é o ensino de alguém que realmente vive o Evangelho de forma correta. Agora, uma só coisa Deus nos pede, e sabe qual é? Filho meu, dá-me o teu coração. Está vendo? O que importa para Deus é aquilo que Ele quer transformar em um novo coração. Ele te pede um coração muitas vezes ferido, um coração sujo, um coração, e Ele vem para mudar esse teu coração e o meu coração. Isso era o que Paulo queria. Isso é o que um pastor deve querer. Paulo por vezes falou que seu coração era dos coríntios, e pediu que seus corações estivessem abertos para ele. Por isso que ele declara: além disso, os filhos, eles não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Ele usa uma alusão a um pai terreno. Quem tem filho aqui?
Quais são os pais que não querem deixar coisas para os seus filhos, irmãos? Só alguém que realmente não tem amor pelos seus filhos, pela herança do Senhor. Mas se é um pai e uma mãe em sã consciência, ele vai querer deixar para os filhos. Ele vai querer preparar, guardar algo, conquistar algo durante a sua vida para deixar para os filhos. E de igual forma, esses líderes, de igual forma esses apóstolos que aqui estavam, deveriam agir. E era isso que Paulo fazia. Paulo não queria ser um peso para eles. Paulo queria ser alguém que abençoava eles. E era isso que Paulo fazia. Isso explica a razão pela qual Paulo não queria receber apoio dos cristãos coríntios. Como ele era o pai espiritual, como ele era o pai deles, e eles eram seus filhos espirituais, fazia sentido que eles não se sentissem sobrecarregados para apoiar a Paulo. Agora, hoje é tão bonitinho, né? Eu sou teu pai espiritual, hoje está na onda, né? Eu sou teu pai, já tem, agora inventaram o pai, o avô espiritual. Agora está indo assim, né? O bisavô, quando realmente naquela cadeia de como é que é? De cobertura espiritual. Que é aquela cadeia de cobertura, uma igreja cobre a outra. Aí vai tendo um exemplo, a igreja menor tem uma igreja maior, por cima dela tem outra igreja maior, então vai indo. Aquele que está aqui é o filho, o que está no meio ali é o pai, daqui a pouco já tem o avô que está lá no teto, e daqui a pouco mais acima, se tiver outro, é o bisa. É o bisa. Só que gostam desse título de pai, gostam, mas não fazem isso que Paulo fez. Não tiram do seu bolso para ajudar quem precisa. Não descem do seu salto. Não abandonam a sua forma de vida, muitas vezes luxuosa, quando tem alguém muitas vezes morrendo de fome na sua congregação. Mas é bonito chamar de pai espiritual. É bonitinho. Paulo foi um pai espiritual para os coríntios, foi um pai espiritual para Tito, para Timóteo. Mas qual era a forma que Paulo servia Timóteo e Tito? Ele mostrava o caminho, ensinava e era referência para eles. Hoje existem esses pais que só mostram o caminho de quê? De prosperidade, porque de vida cristã, esquece. De humildade de Cristo, esquece. Não tem nenhum mal de ter pessoas que muitas vezes servem de pai para nós, de forma espiritual, não como dominador sobre a nossa vida, como alguém que vai mandar e dizer, tu vai, tu não vai, ou tu faz ou tu não faz. Não é nisso, porque até mesmo um pai, quando ele tem um seu filho, quando ele se torna adulto, o que ele faz? Agora é tu, agora você decide por você. Você pode até ouvir os conselhos do pai, mas se você quebrar a cara e decidir não obedecer, tranquilo, o pai não vai te prender ou te dar tapa ou te dar uma surra. Imagina um baita cara grandão. Então é isso. É bonito chamar, né? É bonito esse título. Sabemos que esta não era a forma de ensino em relação a todas as igrejas. Em vez disso, é como se Paulo estivesse dizendo: vocês cristãos, coríntios, ainda não tendes maturidade suficiente para me apoiar. Vocês ainda são filhos espirituais. Quando vocês crescerem, poderão ser meus parceiros no meu trabalho e até me apoiar. Mas até lá eu estou feliz em me sustentar sem a ajuda de vocês. Porque a pior coisa que tem é muitas vezes receber ajuda de quem é infantil. E era isso que estava acontecendo, eles eram infantis. E Paulo diz: eu não quero pegar oferta, eu não quero que vocês paguem meu salário, porque vocês vão confundir. O meu real interesse não é com nada que vocês podem me dar, é com vocês.
E quando há no relacionamento de igreja, o que nós podemos tirar proveito? É nisso. Quando nós fazemos alguma coisa aqui na igreja, não é para o pastor, irmãos. Quando nós realmente abrimos mão do nosso tempo por alguma coisa aqui, não é para o pastor, irmãos. Se vocês estão pensando assim, não é o ensino que nós temos dado a cada dia. Nós fazemos por amor a Cristo e a causa dele. A obra, ela não é de pastor algum dessa terra. A obra é de Cristo. Olha o 15 que fala: assim de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho, e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Ele faz uma pergunta. O amor paternal de Paulo, ou que Paulo sentia pelos coríntios, resultou em um grande sacrifício de tempo e de dinheiro. Paulo estava disposto a sofrer pela relação. Hein? Quantas vezes nós já ouvimos isso aqui? Quantas vezes nós já vimos isso aqui na prática? Paulo sacrificou seu tempo e o dinheiro por amor a eles. Ele diz assim: visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Cara, eu não consigo enxergar outra coisa a não ser, nesse momento, a dor. A dor nessas palavras de Paulo. Quando Paulo está escrevendo, quando Paulo está dizendo isso, ele está com o coração doendo. Só que Paulo, mesmo com o coração doendo, por não ser aceito, por não ser aprovado, por não ser valorizado, Paulo não permitiu que essa dor o aleijasse, ou que essa dor o castrasse, ou mesmo que lhe roubasse a alegria de servir e de viver. Ele desejava muito que esse amor fosse correspondido, mesmo não tendo expectativas de que os coríntios o amassem tanto quanto ele os amava. Às vezes parece que quanto mais nós dedicamos amor a algumas pessoas, menos nós somos amados por elas. Você não tem essa impressão às vezes? Hein? Era isso que Paulo estava passando. Dói ou não dói, irmãos? Podemos dar coisas, gastarmos financeiramente, fazer de todas as maneiras, nos desgastarmos, mas será que nos ressentimos quando não somos correspondidos? Por isso que a palavra ela fala de ressentimentos, e o tema dela é isso. Muitas vezes ficamos murmurando, dizemos: eu não ajudo mais, eu fiz isso, fiz aquilo, gastei meu tempo. Ressentimentos paralisam. Quantos de nós estão paralisados por causa de estarem ressentidos? Com o marido, com a esposa, com família, com o ministério, com o pastor, com o irmão. Ressentimentos paralisam. Uma boa medida, uma boa maneira, ou melhor, de medir isso, é ver a nossa reação, quando o nosso serviço não é apreciado. Ficamos ressentidos com isso? Ai, mas nem me valorizou, mas nem deu bola para mim, nem aí para o que eu fiz. O serviço de Paulo não foi apreciado por esses cristãos coríntios, mas ele não se ressentiu
com isso. Em vez disso, ele de boa vontade, por amor a eles, ele gastaria tudo o que tinha e também se desgastaria pessoalmente, mais uma vez. Paulo não deixou de amar os coríntios, mesmo não havendo aparente reciprocidade. E essa deve ser a nossa posição. Amar como Jesus é amar sem esperar nada em troca. Irmãos, eu confesso como pastor, que muitas vezes eu tenho que ir para a cruz. Eu tenho que ir para os pés de Jesus para mim não parar. Porque um pastor passa por isso. Assim como você fica ressentido, eu também. Assim como você tem debilidades, eu também. Assim como você cansa, eu também. Só que existe uma coisa, que é o determinante, talvez seja a diferença entre mim e você, é que eu sei em quem tenho crido, e que estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu peço e o que eu penso. A paixão é por Ele, e a paixão por Ele me faz amar o meu próximo e não desistir, e não descartar ninguém, e não colocar X nas costas de ninguém. Você está ressentido? Você está paralisado ou até mesmo castrado por causa da paralisia que aconteceram através dos ressentimentos? O que é ressentir? É sentir novamente aquilo. Você fica preso naqueles sentimentos ruins que paralisam. Por isso que a minha receita para essa igreja e para todo aquele que congrega aqui, desde a minha casa, está aqui minha filha, minha esposa para dizer se é mentira. Se eu estiver mentindo, pode falar agora aqui. Não deixa brotar ressentimento no coração, vai lá e trata. Vai lá nas pessoas e conversa, esclarece. Não deixa que coisas pequenas estraguem relacionamentos, ministérios, caminhadas, casamentos, amizades. Não deixe. Ficou alguma coisa para trás? Não deixa lá atrás. Traz e coloca na mesa. Leve a sério, ressentimentos param. E esses ressentimentos trazem desânimo. Muitos estão desanimados. Muitos já não têm perseverança mais em Cristo. Perseverança no corpo, perseverança nas atividades, perseverança no funcionamento eclesiástico. Todo domingo recebe uma injeção de ânimo, segunda-feira está mortinho de novo, desanimado de novo. Tem coisas que não dá para botar debaixo do tapete. Não dá para ficar jogando a sujeira para baixo do tapete, tem que levantar e limpar, botar para fora. O 16 e o 17 ele diz assim: seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura, eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? Anteriormente, Paulo afirmava que não estava andando com astúcia. 2 Coríntios 4:2 ele fala sobre isso. E Paulo também ele diz que ele também havia destacado que Satanás era enganador. 2 Coríntios 11:3. E que os falsos apóstolos eram como anjos do diabo. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Agora ele aqui, ele repete a afirmação de seus opositores, de modo sarcástico. Ou seja, tirando sarro deles, sobre ele estar sendo astuto. Que ele foi acusado. Paulo está sendo astuto, porque o que ele quer é o dinheiro de vocês.
A acusação contra Paulo era que Paulo estava abrindo mão naquele primeiro momento de receber salário ou de ofertas, porque ele ia pegar essa grande oferta que estava sendo destinada para Macedônia, e ele ia pegar e ia ficar para ele. Então ele era acusado de estar sendo astuto, alguém esperto. Mas como ele pôde enganar os coríntios? Como que ele pôde? Paulo teria feito isso convencendo-os a não lhe dar dinheiro. Com sarcasmo, o apóstolo se defende da acusação de engano e de fraude. Olha o versículo 17, ele diz assim: porventura eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? Aqui ele prova, irmãos, que a acusação de estar sendo astuto, ela era falsa. Ele lembra aos cristãos coríntios que nem Paulo, nem nenhum dos seus enviados jamais se comportaram de maneira financeira inapropriada diante dos coríntios. Ou seja, da mesma maneira que Paulo agiu, todos aqueles que Paulo enviou para ir lá, para conversar, para levar a carta, para ir lá recolher alguma espécie de oferta, que nem agora vai acontecer, todos eles agiam de igual forma, de forma transparente e de forma apropriada. Olha o 18 que ele fala: recomendei a Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Aparentemente Tito também foi mencionado nas acusações dos falsos profetas. Havia também uma acusação, provavelmente sobre a vida dele, de estar sendo astuto. Esse aí está na panelinha de Paulo. Esse é do grupinho de Paulo. Paulo não pegou, mas vai levar outro. Vai vir outro com a mão grande e vai levar. No entanto, os críticos do apóstolo não tinham qualquer prova contra Tito, pois ele também era irrepreensível. Preste atenção aqui. Tito carregava os princípios de Paulo, que eram de Cristo. Ou seja, 1 Coríntios capítulo 11, versos 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então os princípios eram de Cristo, eles imitaram os princípios de Cristo através da vida de Paulo. Tito carregava esses princípios de Paulo, aquilo que havia recebido em seu discipulado. Aqui, irmãos, aqueles que discipulam você nessa casa, discipulado não é só aquele 1 a 1. Discipulado são os momentos que nós temos de oração coletiva. Discipulado são os dias de estudo. Discipulado são os dias de culto. Discipulado são os dias de comunhão, muitas vezes com pessoas que me edificam. E discipulado também pode ser de uma forma autêntica, realmente 1 a 1, 2 a 2, de uma forma individual. Como que você está? Você reproduz o que você está ouvindo aqui? O que você está vendo aqui? Você está baseado nos mesmos princípios? Você tem os mesmos valores que a tua liderança carrega? Que as pessoas que estão encabeçando essa obra carregam? Será que você pode ser enxergado como alguém a fazer uma missão que o pastor te envia, e você vai ter os mesmos princípios, valores e falar a mesma língua? Foi isso que aconteceu. Paulo não pegou qualquer um. Paulo foi lá e escolheu Tito, porque Tito estava alinhado com ele. Tudo que precisa para uma igreja, para uma comunidade, ela avançar e crescer, é pessoas que estejam alinhadas umas com as outras. É que aquilo que queima no coração do teu pastor, queime no teu. Aquilo que o teu pastor pensa e quer a respeito de comunidade e de igreja, queime no coração dele, queime no teu. Seja também o teu valor, aquilo que é valor para o corpo de Cristo aqui.
Será que hoje, se você fosse em uma missão, enviado por aqui, será que você fosse começar algo, se você fosse abrir a palavra e pregar para alguém, ensinar, ou até mesmo sem Bíblia, você conversar sobre, será que você iria falar aquilo que você ouve aqui? Será que você saberia realmente o que nós cremos aqui? Será que nós estaríamos baseados e fundamentados em um ministério onde Cristo aparece, onde Cristo deve ser reconhecido, onde nós somos servos, somos alguém que se humilha para que Cristo resplandeça? É da gente pensar, será que eu carrego essa expressão de fé? O 19 diz assim: vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo, e tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Paulo está preocupado que sua defesa diante dos cristãos coríntios possa ser tomada como uma simples desculpa, ou pedidos de desculpa. Mas Paulo não está arranjando ou tentando se desculpar aqui, ou inventar alguma coisa. Ele não tem nada do que se desculpar, ele não tem nada do que se justificar. Paulo não fez nada errado, ele não tentava justificar a si mesmo perante os coríntios, porque ele sabia que Deus era o seu juiz. O seu objetivo principal aqui era fortalecê-los. Tudo que Paulo fez pelos cristãos coríntios, ele fez para construí-los no Senhor. Cada carta que ele escreveu, cada visita que ele fez, cada oração que ele orou, tinha e era o objetivo, o quê? Edificar aos cristãos coríntios em Jesus Cristo. Seu coração, ele era para eles, não para si mesmo. Ele desejava fazer o que estivesse ao seu alcance para promover o crescimento espiritual daqueles cristãos. Versículo 20, já estamos finalizando. Pois temo que ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, o que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Olha só, se Paulo ele viesse a encontrar-se com os coríntios, vivendo de forma diferente daquilo que ele estava apresentando, ele ia ter novamente problemas. E aí, se eles estivessem vivendo dessa forma aqui, em brigas, em invejas, manifestações de ira, divisões, tudo aquilo que ele já tinha derrubado, quebrado, então agora ele teria que novamente, confrontá-los. Então ele diz, cara, eu quero aqui, ele falou assim: pois temo que ao visitá-los, não encontre vocês como eu esperava, encontre vocês com os dedos troncados novamente, tudo errado. Eu quero encontrar vocês na paz, quero encontrar vocês convictos, transformados pelo poder de Deus. E se ele encontrasse os coríntios assim, ele não ficaria satisfeito. Ou seja, pendências e outras atitudes desaconselháveis mencionadas, elas surgem a partir do quê? Do orgulho e da busca pela autossatisfação. Tudo isso que acontecia na igreja dos coríntios, ele foi fruto do pensamento mundano que os cristãos coríntios compraram, ou seja, desses falsos apóstolos. E aqui Paulo está relatando a sua preocupação, falando e dando oportunidade para eles mudarem antes.
Ou seja, eu estou mandando essa carta para vocês se consertarem antes, para que quando eu for aí, cara, eu não precise novamente corrigi-los. Vai ser a terceira visita que eu vou fazer, eu vou ir a Corinto novamente. Eu não quero que vocês realmente me desapontem. Eu quero encontrar vocês daquela forma que eu penso, que eu quero que vocês estejam. Agora sim, irmãos, muitas vezes nós pensamos ser maduros. Quantos de nós aqui pensam ser maduros? Coríntios, irmãos, era uma igreja que fluía nos dons, que fluía nas capacidades dadas pelo Espírito, tinha tudo. Era uma igreja que de forma espiritual se manifestava. E até mesmo esses homens aqui, com tanta demonstração de poder de Deus, eles foram influenciados pelos falsos ensinos. Agora eu te pergunto, será que nós somos tão maduros assim? Ao ponto de não sermos influenciados muitas vezes por atitudes, palavras, conversas, manipulações que muitas vezes são articuladas para mudar a nossa forma de pensar. Quantos de nós aqui paralisaram por causa de conversas que não edificaram? E aí aconteceu que ficaram presos nessas situações de apegados em coisas que trouxeram traumas. Cuidado, não pensar ser mais do que você é, não pensar ser mais maduro do que você é. Quantas vezes eu, mesmo sendo alguém que já tinha lido toda a Bíblia, já tinha tido experiências tremendas com Deus, coração desejoso em fazer a vontade de Deus, fui influenciado a acreditar em coisas, a participar de coisas que realmente não estavam de acordo com a palavra de Deus e com a sua vontade. Ei, deixa eu falar uma coisa, ninguém é tão maduro aqui que não possa ser influenciado. Cuidado, cuidado, tenha filtro no que você ouve, filtre as conversas, filtre aquilo que você alimenta a sua mente. E aqui não estou falando só de conversas entre irmãos, de fofocas, não estou falando só disso, isso também, mas estou falando de coisas que você ouve na internet, coisas que você ouve de outras pessoas, coisas que vocês ouvem a respeito de teologias, que muitas vezes vão gerando dúvidas, e vão botando a nossa vida em conflito. Cuidado, irmãos, cuidado, que esses homens foram influenciados, e eu e você podemos também. O 21, o último versículo do capítulo: receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Paulo diz: Deus me humilhe. Paulo ficaria humilhado se seus filhos na fé não estivessem vivendo como deveriam. A conduta deles faria com que o apóstolo chorasse, não podendo gloriar-se neles. Em vez de ir lá em alegria, teria de apresentar-se em tristeza. Imundícia descreve o tipo de imoralidade sexual com a qual os coríntios haviam se envolvido. Talvez Paulo temesse que alguns já estivessem outra vez envolvidos com esses pecados e não tivessem se arrependido. Olha a preocupação do cara. Para uma pessoa que é séria naquilo que ensina,
Para uma pessoa que é séria naquilo que crê, quando ela vê as pessoas não ouvindo e não obedecendo aquilo que foi ensinado pelo Senhor, a gente se entristece, a gente se chateia, a gente adquire uma tristeza muitas vezes. Só que com tudo isso, a gente precisa lembrar de que o Senhor, Ele não se alegra daqueles que ficam paralisados no ressentimento. A nossa natureza, a tua natureza, a minha natureza, ela vai querer guardar ressentimentos. A minha natureza e a tua, ela se ofende. Se ofende de uma palavra dura, de uma palavra liberada aqui, muitas vezes, que ofende a gente, porque muitas vezes a gente tem isso, de ser alguém que guarda ressentimento. Mas deixa eu falar uma coisa para você: o verdadeiro amor, ele lança fora até mesmo os ressentimentos. O verdadeiro amor por Cristo, ele usa os ressentimentos para trazer impulsionamento para a sua vida. Ele usa essas coisas para dizer assim: eu sozinho não consigo, mas em Cristo eu posso superar todo tipo de afronta, de ressentimento, de mágoa, de dor, e posso avançar em Cristo Jesus. A palavra que eu tenho para deixar para mim e para ti nessa noite: levante novamente, jogue fora, lance fora todas as palavras que te feriram, mas lembre também das que você feriu alguém. Se responsabilize por muitas vezes nós sermos pivô da queda de pessoas, mas saiba que de uma forma ou outra o Senhor é rico em perdão, para liberar o perdão que você precisa sobre as pessoas, como também para te liberar quando você errou com outras pessoas. Que nessa noite a gente possa sair daqui posicionado a viver uma vida realmente de verdade no Senhor. Essa é a palavra que eu tenho para deixar. Vamos ficar de pé.